Olá, amigos que estão nos assistindo ao vivo e a todos aqueles que assistirão depois pelos canais da internet. Nós damos as nossas boas-vindas. Nós estamos aqui mais uma vez para agradecer a proteção, o cuidado, o carinho da nossa espiritualidade amiga, agradecendo a Jesus pela oportunidade de podermos ainda, com toda essa crise acontecendo, nós podemos ainda estar podendo levar uma palavra amiga, uma reflexão. E essa noite, acreditamos que o tema é bem apropriado, né? Vamos falar de ferramentas de equilíbrio, de harmonia. Quem não precisa de equilíbrio e de harmonia com essa crise toda que está acontecendo? Olha só em que situação estamos neste ano de 2020, assim, da virada do ano, nós tivemos esse pesadelo, essa pandemia, em que as nossas vidas estão todas viradas assim de cabeça para cima, né? Mas independente do momento, nós temos sempre uma lição, né? O sofrimento, as dificuldades, eles vêm nos trazer uma iluminação, uma educação, uma depuração para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós vemos aqui nessa foto, por exemplo, pessoas no aeroporto, diferentes, e todas aí se precavendo. Na atualidade, nós estamos praticamente nós estamos com a evolução tecnológica nunca conhecida, estamos bastante adiantados. Temos muito chão ainda pela frente. Mas, independente de toda essa evolução tecnológica, de toda a rapidez em que nós nos conectamos com o mundo, com as pessoas queridas, com que a gente tem acesso à informação, com como a gente interage com as pessoas e com o mundo, nós ainda fomos e somos sempre vítimas, e não é necessariamente de um terremoto, de uma catástrofe natural, de uma guerra, mas um micróbio, um vírus, que somente pelo microscópio se pode ver. Essa situação de pandemia, ela acaba, e é uma coisa assim inusitada, que nós nunca tivemos que ter praticamente esse recolhimento obrigatório, onde nós vamos usar esse tema desse recolhimento, dessa situação de desespero, para a gente falar de como a gente pode trazer mais equilíbrio, mais harmonia, mais tranquilidade, como a gente pode aproveitar isso à luz da doutrina espírita. Antes que a gente entre na próxima tela, uma das coisas que nos deixa mais em situação de pânico, o medo, o desespero, é porque nós somos vulneráveis. Vocês não concordam? Somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis a quê? Nós temos medo do quê? Temos medo de morrer, de desaparecer, de não podermos fazer nada para que a gente sobreviva. Nós queremos sobreviver, nós precisamos. Na questão 731 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? E a resposta é bem simples: é o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Interessante, porque nós entendemos que nessa parte do Livro dos Espíritos se fala da lei da destruição, que é necessário haver uma destruição para haver-se uma renovação. Faz parte da natureza. Mas nós temos ainda
esse temor, porque nós temos sempre, na questão anterior, a resposta foi a seguinte: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, perdão, essa é a pergunta, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe será sempre motivo de apreensão. Por quê? Por que tanto pavor? Aí a resposta também bastante razoável e que fala bem ao nosso íntimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede, mas ingrato o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. E aí é onde que nós temos todo o problema de a gente perder o equilíbrio, perder a harmonia, perder a serenidade, porque nós estamos ainda muito centrados, né, no nosso ego, né, no nosso egoísmo. E a resposta, a fonte de toda a luz, de toda a paz, de todo equilíbrio, de toda a harmonia, é o nosso querido Mestre Jesus. E Jesus, ele sobressai o nível de compreensão a nível físico, a nível religioso. Ele é um ser que é responsável pela energia, pelo equilíbrio, pela harmonia do nosso planeta. Nós não estamos falando de somente uma figura, um homem, um missionário, um rabino que passou há mais de 2000 anos atrás e nos deixou uma lição linda. Ele trouxe também para nós uma ponte entre a terra e o céu, quando ele disse, e nós sentimos em nosso interior, que ninguém vai a Deus senão por Ele. E essa foto que nós temos aqui é interessante porque ela é bastante simbólica. Aí nós temos uma pequena, um cordeirinho, né, um cordeiro, e ele abraçando com esse cordeiro. Se a gente fazer uma pequena referência religiosa e espiritual, no tempo de Moisés, né, o povo hebreu foi o povo escolhido por Deus, porque era o único povo que tinha um Deus único. Só que era necessário que Moisés tivesse que passar por bastantes provações e ter realmente que mostrar para aquele povo, aquelas pessoas que eram escravos dos egípcios, que esse Deus, ele era um Deus poderoso. E naquele momento onde que, voltando no livro de Êxodos, na última daquelas pragas em que Moisés chega até o faraó egípcio, e ele já haviam passado várias pragas, e a soberba, né, daquele faraó, daquele governo, eles eram irredutíveis. Então, na última praga, ele disse que o povo judeu sobreviveria, mas o filho unigênito do povo egípcio seria sacrificado, né, morreria. E ele pediu para que o povo hebreu mantivesse com eles um cordeirinho, e que 14 dias depois, na noite designada, que eles sacrificassem aquele cordeirinho, pegasse um sangue, uma toalha, o sangue daquele cordeirinho passaria na porta, no lado de fora da porta, para que o anjo do Senhor passasse pela casa deles e nada ia lhe acontecer. Isso aí
é o que eles chamam em hebreu de Pesach, que é a Páscoa, que significa passagem. E foi realmente isso que aconteceu. Então, esse cordeirinho ele tem um valor simbólico porque ele é o cumprimento da promessa de Deus. E quando isso aconteceu realmente, né, a gente está falando do anjo, o anjo de Deus, né, o anjo da morte, a gente pode imaginar que pode ter sido um supervírus também, né, de uma noite ter esse efeito. E o sangue do cordeiro significava que eles eram, aquele cordeiro ele tinha um significado que ele era o salvador deles. E aí passou-se muitos anos, né, mais de 1 milênio, e Jesus veio, e ele veio, então, dar cumprimento, que Moisés disse que ia vir, o Messias viria, e ele seria o grande mensageiro de Deus, que Moisés era um profeta, né? Um legislador, mas ele não era o Messias. Quando Jesus veio, então, ele disse, eu sou o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, ninguém vai ao Pai senão a mim. E o que a gente se perde um pouco na religião é que a gente fica muito na parte sacrificial do cumprimento dessa profecia, quando Jesus, então, foi crucificado, né, passou por toda aquela violência, aquele sofrimento todo, e nós achamos que a mensagem fica somente que ele morreu na cruz por nós e nós ficamos livres e nós estamos salvos. Quando, na verdade, a mensagem da Páscoa de Jesus é que realmente ele foi crucificado, foi morto, foi assassinado por aqueles romanos, por aqueles judeus, príncipes da lei, e ele ressuscitou ao terceiro dia. O que aconteceu? O espírito dele se materializou e ficou com os apóstolos por mais de 40 dias, e depois disso ele foi levado ao céu. Ou seja, tinha que ter sido o espírito de Jesus, porque o corpo físico dele não ia, quando ele foi levado aos céus, ele não ia sair numa nave espacial, né, que nem a gente vê nesses filmes de Hollywood, ou ele ia virar um passe de mágica e ele ia desaparecer. O efeito realmente espiritual. Mas, passado isso, então, a grande mensagem é que a gente aproveita bastante na Páscoa é que é um tempo da gente refletir que a vida física é só uma vestimenta, é só uma passagem, a Páscoa é uma passagem, e que nós temos vida eterna no nosso espírito. Jesus veio nos mostrar que o caminho para chegar até o Pai, a gente sempre buscando chegar à perfeição. Sedes perfeitos, como o seu Pai é perfeito. E ele era o Espírito perfeito. E nós chegaremos também lá. Passaremos por muitas vestimentas de roupas, iremos e viremos, mas nós chegaremos lá, porque o nosso espírito continua vivendo. Muito bem. Vamos falar sobre a fonte de equilíbrio. Porque a gente não pode falar de ferramenta de equilíbrio se a gente não conhece a fonte. A fonte de equilíbrio, como a gente disse aqui, é Deus. Deus é amor. Então, a nossa fonte de equilíbrio é o amor. Vamos conhecer a fonte para depois a gente se aprofundar mais nas ferramentas. O que acontece? Por que o amor é essa fonte? O que envolve? O amor envolve, para ele ser tão poderoso e ser essa fonte toda que traz tudo que a gente precisa na nossa vida. No amor nós temos a benevolência, fazer o bem, ser bom, a indulgência, o cuidado, a assistência que a gente faz, e perdão, que isso aqui é traduzido pela caridade. O amor, a caridade é o amor em ação. É ser benevolente, é ser indulgente e é praticar o perdão. Eu diria que a gente poderia até mudar um pouco o BIP ali, né? BIP, poderíamos até colocar o perdão primeiro, porque quando nós perdoamos, nós conseguimos
ir para a segunda parte. A primeira parte é a parte mais difícil. Por que a gente precisa perdoar? Porque, primeiro, que nós não somos perfeitos. Segundo, que nós convivemos com as pessoas. As pessoas precisam de nós e nós precisamos delas. Então, se eu não sou perfeito e essa pessoa também não é perfeita, ela precisa me perdoar e eu preciso perdoá-la para que nós consigamos juntas progredir. Mas então a gente tem que exercitar esse perdão. A gente tem que trabalhar depois disso a benevolência, fazer o bem. A caridade não é somente fazer o bem material, se bem que faz parte. Ser caridoso é também contribuir materialmente. Mas só o fato de nós passarmos pela parte do perdão, nós trazermos essa pessoa como parte do nosso círculo de amor, nós já estamos fazendo um grande bem. Darmos o espaço que as pessoas precisam, orar por elas. Vamos falar, então, se a gente conhece a fonte de equilíbrio, a fonte de desequilíbrio é o oposto, é o contrário. Então, o que acontece no amor, ele é mais ou menos revertido no desequilíbrio. Então, a grande fonte do desequilíbrio é o desamor. O desamor, embora a palavra signifique falta de amor, ele, na verdade, é o que a gente chama de pseudo-amor. É o amor falso. Porque sabe-se da necessidade do amor, conhece-se que o amor é a fonte de toda a paz, de toda a luz, de todo, né? Eu amo a Deus, mas quando eu amo a Deus é quando é conveniente para mim amar a Deus. Quando é conveniente para mim, que vai contra as leis de Deus, é conveniente para mim. Eu mascaro o amor. Eu faço as minhas próprias regras. E, por conta disso, a gente vai construindo o desamor. Dentro do desamor, eu vivo no orgulho, no egoísmo, na indiferença, que isso tudo transforma-se no que Jesus trabalhou todo o seu ministério, que é a hipocrisia. A hipocrisia é uma palavra que vem do grego, que ela significa exatamente isso, é uma máscara. Era uma palavra que era usada para aqueles artistas de teatro que faziam, né, que fingiam, né? A palavra também significa fingir. Ou seja, na hipocrisia a gente vive o pseudo-amor, a gente vive a máscara, a falsidade. Nós conhecemos as leis de Deus, nós conhecemos a fonte, nós sabemos Jesus, mas a gente mantém uma certa distância no momento em que a gente é incomodado por certas coisas, a gente fica na indiferença, eu penso muito mais nas minhas necessidades, eu sou egoísta, e o orgulho. E isso não é o outro, isso somos nós. Porque a gente sempre fala, isso aí não se encaixa para mim. Eu sou tudo amor, eu sou tudo paz. E é esse que é o grande problema. A gente pensa que nós estamos aqui. Nós achamos que nós estamos aqui. Isso aqui é o que a gente gostaria de chegar. Isso aqui é o ponto que nós conhecemos. Esse aqui é o ponto que nós estamos trabalhando. Tanto é que quando a gente tem como exemplo, quem foi um grande exemplo de amor, nesse sentido de benevolência, indulgência, perdão, nós temos uma Madre Teresa, que nada mais é que ela dedicou a sua vida inteira fazendo e praticando isso. Mas nós estamos longe ainda de ser uma Madre Teresa. Não quer dizer que também nós somos totalmente hipócritas, mas é importante que nós não nos demos essa falsa ideia que nós somos todo amor. Nós somos um pouco disso e bastante disso. Por quê? Porque a gente ainda está buscando sobreviver. Ao invés da gente viver, ao invés da gente trabalhar,
os valores naturais, os valores do nosso espírito, buscar esse refazimento, buscar ir se polindo, se depurando, e a gente se envolve muito com o mundo, com as coisas. Então, o que está acontecendo, como nós vimos lá na resposta dos espíritos, a pergunta de Allan Kardec, é uma necessidade que a gente precisa passar por grandes traumas na nossa vida, por grandes catástrofes a nível coletivo, para que nós tenhamos um momento de ajuste, para que nós possamos ficar numa realidade menos hipócrita, viver menos a hipocrisia. Então, nós falamos sobre as fontes de equilíbrio e harmonia, e falamos das fontes de desequilíbrio e desarmonia. Vamos falar de ferramentas. As ferramentas, se nós conhecemos as fontes, nós precisamos de ter uma fé raciocinada. E é por isso que a gente está trazendo essa reflexão à luz da doutrina espírita, mas não é que a fé raciocinada, que a doutrina espírita é a única fé que está correta, que é a dona da verdade. A doutrina espírita não é dona da verdade. Mas a doutrina espírita traz muita razão, porque muita razoabilidade, porque trabalha com a ciência, né? É uma ciência, uma filosofia que se dedica ao conhecimento da nossa origem, né? Da onde nós viemos, o nosso destino, para onde nós vamos, a natureza do espírito e esse relacionamento entre o mundo físico e o mundo espiritual. As outras religiões, com todo respeito, ainda estão um pouquinho distantes de se unirem à ciência e à filosofia. Fica muito preso à letra, e a letra mata. O espírito vivifica. Então, a fé raciocinada é a ferramenta que nós podemos nos conectar com as pessoas, com o mundo, e a gente não somente entender que existe um mundo espiritual que trabalha com esse nosso mundo físico. Nós dependemos um dos outros. Enquanto eu tiver esse medo de pensar, de trabalhar a minha parte espiritual, porque eu tenho medo do mundo espiritual, as pessoas têm medo do mundo espiritual. Isso é por falta de conhecimento. Precisamos de ter a vontade. Vontade é não somente o desejo, vontade é muito mais, e nós vamos explorar um pouquinho mais sobre a vontade. Precisamos ter a caridade, que nós falamos, a caridade é o amor em ação. Precisamos, para conseguir realizar isso, nós precisamos ter humildade. A gratidão, precisamos estar gratos a Deus por todos os momentos de nossa vida, os segundos, o nosso coração que pulsa, os nossos pulmões que respiram automaticamente, sem eu precisar ficar pensando o coração fazer, abre, fecha o pulmão, respira, expira, isso acontece naturalmente, que presente de Deus. Imagina se nós tivéssemos que controlar todos esses impulsos, toda essa inteligência que o corpo necessita. Nós já somos presenteados com um corpo que não só faz isso automaticamente, mas nós temos um sistema imunológico, nós temos todo um exército que trabalha já, a gente está falando desse coronavírus, mas a gente, desde a nossa existência, e vai ser sempre, nós vamos estar sempre em volta dos vírus, dos germes, das bactérias, porque dentro de nós temos esses germes. Na verdade, faz parte da nossa sobrevivência. O nosso intestino, por exemplo, tem um batalhão de germes e bactérias que são nocivas, mas existe um controle dentro do nosso organismo que ele faz o equilíbrio, né? Ele faz o equilíbrio. Eles estão ali fazendo um trabalho e eles trabalham para que o corpo nosso seja equilibrado. Nós precisamos, no final de tudo isso,
com todas essas ferramentas, com a gratidão, sempre a oração, porque a oração nos conecta com Deus. Como que nós vamos ir até o Pai, igual disse Jesus, né? Que Ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai sem a mim, mas a gente precisa manifestar esse amor, a gente precisa pegar uma estradinha e seguir aquela estradinha ao encontro do Pai. E pegar aquela estradinha, caminhar por aquele caminho, nós irmos à direção do nosso destino. O nosso destino é todo amor, toda bondade, tudo que nos completa como seres queridos de um Pai que nos criou com todo amor. E a oração faz isso. Esse é o poder da oração. Tudo isso vai nos dar nosso progresso moral. Essa é a grande finalidade que nós estamos passando por aqui, por essa existência. Hoje nós estamos falando de um vírus que está acometendo toda a população do mundo. No próximo ano estaremos falando de outra coisa, estaremos sendo vitimados por outro tipo de catástrofe. Vamos superar, vamos encontrar a cura disso, vamos fazer outras coisas, mas olha só o quanto nós estamos nos educando, o quanto nós estamos passando por essas necessidades, o quanto nós estamos nos ligando com o mundo e vendo que o nosso sofrimento é o sofrimento de todos, estamos passando exatamente as mesmas dores ao mesmo tempo, independente de sermos ricos, pobres, de níveis sociais, de nível cultural diferenciados, raças diferentes, etnias, e no final Deus vem e dá uma igualada, passa uma régua. Agora, a gente tem uma escolha. A gente pode passar por esse momento com bastante ansiedade, com bastante preocupação, com bastante neuropsiquismo que a gente acaba criando doenças na gente, ou a gente pode entender que isso também passará. E isso é uma oportunidade de nós nos introspectarmos, entrarmos dentro da nossa casa, a nossa casa, o nosso templo, e tentar buscar os valores que nós temos. A morte não é o nosso inimigo. O vírus não é o nosso inimigo. O nosso grande inimigo é nós ficarmos parados, ficarmos fechados para a ideia, para o sentimento, por essa onda da transformação. Estamos passando por um período de regeneração. Este é o chamado. Nós estamos tendo um chamado. Estamos sendo chamados para nos higienizarmos, para nos cuidarmos, e estarmos preparados para todas as adversidades. Mas, internamente, a nossa fé é o nosso bálsamo. A nossa fé é o medicamento, é o antídoto que nós precisamos, e nós vamos construir isso nós mesmos. Não precisamos de uma fábrica, uma empresa bioquímica, farmacêutica, para chegar com a fórmula de como nós vamos construir o antídoto para a gente seguir em frente. Jesus, de novo, nos dando o exemplo da caridade. E nós somos simbolicamente, esta senhora, essa mulher adúltera, ela representa nós ainda nesse nosso estágio de ainda muito, de muita hipocrisia, de muita ignorância, de muito egoísmo, de muito orgulho e de estar sempre fazendo as mesmas coisas e não buscando o caminho certo. Jesus vem, pratica o perdão, porque ele não acusa, não veio para julgar. Ele traz a benevolência, faz o bem, ele restaura a vida dessa mulher, porque, independente dela não ter sido apedrejada, moralmente, ela foi apedrejada. Ele restaura o valor moral dela.
E ele, com a sua indulgência, com o seu carinho, ele dá a fórmula para ela: segue em frente, eu também não te acuso, não erres mais. Essa é a grande caridade, essa é a caridade, esse é o amor. E ele falava com o coração. E a energia de Jesus está conosco ainda. No livro Céu e Inferno, do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele traz nessa parte onde que se fala do Código Penal da Vida, no capítulo 7, o item 4, que diz o seguinte: em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Curto e bem objetivo. O que a espiritualidade traz através dessa obra e de todas dos cinco livros da doutrina espírita, né, do Pentateuco, da codificação, existem muitos mais livros, mas o Céu e o Inferno, ele é acredito que seja o 4º livro de 5 da série. E nesse ponto aqui nós sublinhamos aqui, grifamos a necessidade do esforço e vontade. Esforço e vontades próprias. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Quando eu li esse item 4, e o conteúdo que ele traz, a reflexão que ele traz, né, dentro do que a gente está falando, eu gosto muito de relembrar aqui a passagem aqui essa aqui é uma pintura de Rembrandt. Essa aqui é o filho pródigo retornando a seu pai, exatamente como a espiritualidade amiga nos diz, que é o pai recebendo de volta o seu filho em seu seio. Embora nós tenhamos aqui um irmão que está vivendo da hipocrisia, nós temos essa dualidade. Ora, nós somos aqui o irmão hipócrita, tem um negocinho aqui que aqui no meio já passei, vou fazer funcionar. Esse aqui é o irmão que ele não desertou o pai, mas ele ficou com inveja do irmão. E aqui nós temos o irmão já todo sofrido, que volta ao pai. E esse aqui é o pai que o recebe. Então, a representação de Deus nos recebendo, e assim que Deus quer que depois que nós passemos por tudo que nós mesmos escolhemos através do nosso livre-arbítrio, Ele está sempre, Ele não quer que nós soframos, mas Ele nos deixa à vontade. As nossas decisões são as nossas decisões. Tem a causa e tem o efeito. Então, Ele nos aguarda e nos receberá assim. E esse é lindo porque mostra muito de que nós não queremos chegar nessa situação. Nós queremos viver uma vida confortável, ficar na nossa zona de conforto, repudiar as pessoas que não são como nós, mas nós aqui vivemos muito longe da nossa realidade espiritual. Nós estamos muito mais longe do pai do que esse filho que volta. Porque ele disse ao pai: pai, mas por que o senhor vai receber esse filho ingrato que gastou toda a sua fortuna? Vai fazer uma festa, vai recebê-lo assim, e a mim nunca desse nenhum cabritinho? E o pai diz: meu filho, tudo que eu tenho você pode ter, mas esse aqui é o teu irmão, esse aqui é o meu filho, que ele estava perdido, ele estava morto e agora vive.
E é essa a mensagem que Deus quer que nós vivamos, mas com a verdade, não com a hipocrisia. E no Livro dos Espíritos, continuando, né, toda a nossa reflexão aqui, dentro do nosso tema de ferramentas de equilíbrio, de harmonia, o que nós estamos abordando aqui, trazendo, através de algumas obras da doutrina espírita, é que nós temos referências onde nos traz um esclarecimento do o que está acontecendo conosco. Qual que é o papel do meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento comigo mesmo? É importante que nós nos questionamos, saiamos da superficialidade. Esse momento que estamos passando de ficarmos sem ter muita opção de sair para fazer compras, para viajar, para ir para lugares, para ver as pessoas, nós estamos tendo esse momento de recolhimento. Esse recolhimento, nós precisamos olhar para dentro de nós. Esse momento de recolhimento é uma chamada. É um recolhimento do ser que precisa encontrar-se com o seu Pai. E aqui estamos nós. Na questão 909, Kardec questiona a espiritualidade superior. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E olha que interessante. A resposta é bem simples também. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade, a tal da vontade. Ah, como poucos dentre vós fazem esforços. Aí nós convidamos o nosso mentor, Emmanuel, para explicar um pouquinho sobre a vontade. E ele tem, nesse livro, o Pensamento e Vida, ele fala o seguinte sobre a vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ou seja, a vontade... Sabe qual é outra palavra para vontade? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. E vou tomar uma aguinha. Qual que é o outro significado da vontade? Pensem. Reflitam. Ok. Reflitam mais um pouquinho. Dentro do que o Emmanuel, nosso querido Emmanuel, está nos colocando aqui. Esse é o livro que foi no segundo capítulo, que se chama Vontade, né? Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A vontade é o sacrifício. Nós precisamos ter uma cota de sacrifício para poder merecer chegar aonde nós vamos chegar. Nós podemos... A vontade não é só o desejo, o querer. Essa parte da vontade é só a primeira parte. A vontade, ela trabalha junto com o esforço. Então, eu olho para uma montanha, eu não posso chegar ao cume daquela montanha só pela vontade de querer. Eu quero chegar lá. Eu preciso de fazer um esforço. Eu preciso subir aquela montanha. Eu preciso fazer o esforço de chegar até ela. E aqui, meu amigo Ítalo e eu fizemos aqui uma prece e fizemos a leitura desse livrinho, Minutos de Sabedoria, e, coincidentemente, não existe coincidência, nós abrimos aqui na mensagem 74, e olha só a mensagem que veio para nós. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo.
Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Uau! Não poderia ter sido uma mensagem melhor, porque quando eu preparei isso, eu não tinha conhecimento dessa mensagem. Mas está tudo muito conectado, correto? Então, não existe maneira de nós termos harmonia, ter paz interior, ter serenidade, se nós não trabalharmos, se nós não irmos podar aquela planta que somos nós e podarmos e tentando arrumar e aguar e cuidar. Existe todo um cuidado, existe um trabalho. Neste livro de Joana de Ângeles, que se chama O Homem Integral, que foi psicografado por Divaldo Franco, nós trouxemos aqui que no capítulo 34 desse livro, O Homem Integral, ela fala de recursos para a liberação dos sofrimentos. É importante a gente entender a palavra sofrimento, porque geralmente a gente associa sofrimento à dor, e nós estamos passando por um momento de sofrimento, de novo, mundialmente. Mas existe muito mais conteúdo, existe muito mais lição e educação com a palavra sofrimento, porque ele está, quando você associa com o amor, do que dor, do que repúdio, do que todas as negatividades que o sofrimento traz quando nós nos colocamos somente como o homem, a mulher, animal, físico, e é só isso. Então, nós não temos muito espaço para entender outros significados, os significados mais importantes da palavra sofrimento e de amor. Então, ela traz aqui, e a gente, bem resumidamente, para a gente não ficar também se estendendo bastante, eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre os recursos para a liberação dos sofrimentos. Mas vamos entender o que ela entende por sofrimento, resumidamente. Sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Claramente, o sofrimento nos traz a maturidade. Com o sofrimento, nós podemos chegar no cimo daquela montanha. Com o sofrimento, mas no sentido de responsabilidade. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos. Repetindo, o amor é o rio onde se afogam os sofrimentos. Porque com o amor, o sofrimento a nível de dor não existe. Pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, que é o amor, a vida perderia o sentido. Não é mesmo? Sem amor, a vida não tem sentido nenhum. E perderia a significação. Puro, que é o amor, ele expressa, ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. E é por isso que nós temos em Jesus o nosso modelo e guia, que foi a expressão mais pura, mais ativa do amor, e foi o amor incondicional, que ele não só ele deu o ensinamento, mas ele exemplificou o amor. Exemplificou em sua passagem e continua todos os dias trazendo, e quando nós nos amadurecemos mais, e quando a gente perde esse medo de entender, compreender e tentar trabalhar em cooperação, em simbiose com o mundo espiritual, nós entendemos que Jesus, ele tem a sua falange de anjos, de espíritos, de benfeitores, que está cuidando desse planeta, sempre cuidou. Ele tem e sempre terá uma legião, e ele conta conosco para nós fazermos a nossa parte. Nós todos somos chamados a fazer parte, porque hoje nós estamos falando do planeta Terra, amanhã nós estamos falando que nós vamos precisar ajudá-lo para cuidar da galáxia, nós vamos precisar ir muito além de uma vida, ainda que nós nos prendamos somente aqui, uma vida ainda muito medíocre.
A Joana de Ângeles, ainda nos recursos para a liberação dos sofrimentos, ela nos dá 4 itens que nos ajudam a fazer essa liberação. Como que nós podemos nos liberar desse sofrimento? A primeira coisa que ela diz é o seguinte: considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados. Quando nós fazemos isso, e de novo, aplicando lá sobre a caridade, a gente precisa exercer o perdão. Se a gente exerce o perdão, nós não temos inimigos. Faz sentido? Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados. Por pior que seja a pessoa, por pior que foi o erro, mesmo os piores casos, mesmo que sejam criminosos, hoje eles são os criminosos, ontem fomos nós. Eles também são dignos de serem amados. Porque nós precisamos dar para receber. Nós precisamos perdoar para ser perdoado. Nós não temos o direito de ficar exercendo o julgamento pelo que a pessoa fez. Ela vai pagar pela justiça dos homens, ela está comprometida pela justiça divina. O nosso papel é trabalhar e perdoar e entender que elas também são dignos de serem amados. Porque quando nós exercemos o perdão, nós damos a oportunidade das pessoas fazerem parte do círculo onde o sol que nasce para os bons nasce também para os maus. Deus não faz a diferença e nós não somos Deus. Identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. É exatamente a continuação. Se nós olharmos do lado positivo das coisas e das pessoas, nós vamos identificar os traços de bondade. Todo mundo tem bondade. A maldade é a ausência da bondade. Da mesma forma que a escuridão é a ausência da luz. A maldade é a ausência de amor. Quando nós conseguimos, nem que a gente faça movimentos pequenos, porque dependendo do nível de perdão que a gente precisa aplicar, a gente precisa colocar um esforço muito grande, e ninguém precisa ser melhor amigo de ninguém que causou alguma coisa muito grave, mas quando nós perdoamos, nós nos libertamos daquele trauma. A gente não precisa ficar repetindo aquilo em nossas mentes, em nossas emoções. Todas as pessoas têm um traço de bondade, por pior que fizeram. Aplicar a compaixão quando agredido. Todos esses itens que Joana está colocando aqui, elas estão relacionados com a caridade, o perdão, a benevolência e a indulgência. Porque essa palavra indulgência é uma palavra bonita que às vezes passa mal compreendida. A indulgência significa que você vai deixar de exercer um direito que você tem, por exemplo, repúdio, ódio. Para você tem aquele direito porque aconteceu alguma coisa que aquela pessoa ficou endividada. É o seu devedor, te ofendeu. A indulgência é nós usarmos da resignação, usar da compaixão e dar a oportunidade, mesmo que tenha sido agredido, para que aquela pessoa, nós não causemos mal para ela, porque ela causou para nós. Só o fato de nós não cometermos violência contra aquela pessoa já é uma caridade. O fato de nós perdoarmos é um processo, mas ele precisa acontecer. O amor deve ser uma constante na existência do homem. De novo, sem amor não existe sentido na vida, nós já vimos isso, E aqui fica um resumo fotográfico de tudo isso que nós acabamos de falar. Isso aqui pode ser um pai com a sua esposa, seus filhos, pode ser um filho, sua mãe, pode ser amigos, podem ser pessoas que se amam muito, pode ser pessoas que já passaram
já se machucaram uns aos outros. Essa é uma cena que resume, essa aqui é uma foto que exprime a necessidade do amor. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. O perdão é uma expressão pura, linda e simples de praticar. Se nós repartirmos aquele fardo pesado que nós temos, se nós entregarmos aquele fardo a Deus, Deus, aqui está o meu fardo, aqui está a minha culpa, aqui estão os meus erros. Porque Jesus, ele nos afirmou isso. Traga até a mim esse seu fardo, eu te ajudo. Faça a sua parte. E o resto, o universo vai conspirar com você. Nessa obra de Joana de Ângeles, ainda Joana de Ângeles, é uma outra obra, chama-se Conflitos Existenciais. Nós temos essa situação do estresse e nós precisamos nos livrar. O estresse vai existir sempre. O estresse é essa pressão do dia a dia. Nós precisamos lidar melhor com o estresse. E o que a gente pode fazer para lidar com isso? Observem que Joana fala sobre o estresse. Desse modo, a fé no futuro acalma as aflições momentâneas, sem o apoio do conformismo doentio, porém proporcionando a coragem para vencer os impositivos perturbadores da atualidade. Ou seja, qual que é a terapia do estresse, de acordo com Joana de Ângeles? A fé no futuro. A fé no futuro, que nós vamos passar por isso, nós vamos ter uma vacina, nós vamos ter o antídoto para o coronavírus, nós vamos virar essa página. Nós vamos sair de dentro de casa. Nós vamos abraçar os nossos vizinhos, vamos beijar, vamos de novo estar nas ruas, vamos de novo estar nas compras, vamos de novo poder viajar, encontrar as pessoas queridas em outros hemisférios. A vida vai voltar ao normal. Agora, vale a pena a gente cultivar o estresse? Vale a pena a gente cultivar toda essa paranoia de notícias 24 horas? A gente já sabe o que está acontecendo. A gente já sabe o que a gente tem que fazer. Nós já sabemos o nosso compromisso e a nossa responsabilidade. Fazer tudo exatamente o que as autoridades dizem, ser precavido, orar, vigiar e sermos caridosos. Caridosos dentro de casa. Precisamos fazer isso. Muito disso. Dentro de casa, fora de casa, quando a gente puder se abraçar de novo. Assim que nós podemos, quando for anunciado, hoje nós temos aqui a cura do coronavírus. E aí vai ser uma grande festa, as pessoas vão ser vacinadas, vão voltar à vida normal e tal. É possível que nós passemos despercebidos. O que nós deveríamos fazer é sair fora de casa quando estivermos já sadios e seguros e que a contaminação já passou. O que nós precisamos fazer é abraçar as pessoas, pedir perdão, recomeçar e conectar-se com o Criador que nos deu essa oportunidade. Porque é muito fácil que nós passemos sem ter aprendido a lição. Seria realmente nós insistirmos na nossa hipocrisia. A chamada é muito forte. A chamada é fortíssima. Porque não somente na nossa saúde, a economia, a situação da estrutura do mundo como um todo, o mundo está abalado. Mas o mundo, ao mesmo tempo, está tendo esse chamamento. Esse chamamento é para você e para mim, para todos nós. Nós precisamos aproveitar esse momento, porque nós estamos aqui para aprender. E como eu disse,
né? Venham a mim a todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Em Mateus 11, 28. Isso disse Jesus, ele não somente disse, como ele estende a sua mão aqui. Esse aqui é o nosso mestre, e é nele que nós depositamos toda essa nossa ansiedade, todo esse nosso estresse. É com ele que nós pedimos para que esse fardo seja aliviado. Nós pedimos para os nossos irmãos que estão passando por essa provação toda. Nós pedimos para que o que ocorreu com aquele cordeirinho lá, né, que ele foi o protetor daquela casa dos hebreus, que é uma simbologia para quando veio o nosso grande Messias, o nosso mestre veio nos visitar, esteve conosco. Ele veio trazer as boas novas. E a boa nova é que Deus está conosco, está nos cuidando. Não percamos a esperança. Tenhamos fé. Acredite que tudo vai dar certo. Neste momento, nós vamos encerrar aqui a nossa palestra, a nossa reflexão, e nós vamos convidá-los para a gente fazer o que a gente chama aqui de momento de meditação. A meditação e a oração são ferramentas importantíssimas para o nosso equilíbrio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar tudo isso que nós falamos aqui, né? Agradecer a todos os que, né, todo o material que nos foi trazido pela espiritualidade, né? Nós vamos, por 10 minutinhos, nós vamos fazer uma meditação tranquila. Nós temos aqui nós trouxemos aqui umas cenas bastante relaxantes. O que eu vou pedir é que a gente visualize isso, fazer um encontro com Deus através da natureza, né? Vamos fazer primeiro, na nossa meditação, nós vamos dividir em 3 partes, tá? Nesses 10 minutos. Então, essa nossa meditação, que ela vai encerrar com uma oração, nós vamos reconectar com Deus, através desse presente de termos uma natureza linda, montanhas. Nós vamos primeiro desfrutar um pouquinho este visual e depois eu vou conduzi-los para a gente, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos entrar numa meditação mais profunda. Mas nesse momento, o que a gente pode fazer e o que a gente recomenda é a gente buscar a nossa respiração, colocar a nossa respiração mais tranquila, respirar profundamente e expirar. Vão mudando-se as cenas, não fechem os olhos, fiquem com os olhos abertos, assistam aqui essas cenas, esse passeio por esses lagos, por essa montanha, pela natureza, é para nós valorizarmos a beleza, a magia, a pureza, o presente de Deus. Isso aqui é como nós estaremos fazendo um encontro com Deus, estaremos abraçados pelos nossos anjos da guarda. Vamos mantendo a nossa respiração bem tranquila e respirando profundamente e expirando, olhar essas árvores, sentir o aroma da manhã, as flores, o pequeno animal, como é lindo a natureza. Vamos respirando profundamente, respirando,
Inspiramos e expiramos. Podemos continuar vendo essas cenas da natureza, mas se você já estiver confortável, procure estar confortável na sua cadeira, na cama, onde você estiver, deitado, sentado, mesmo de pé, mas procure estar confortável, ser na cadeira ou no chão, bastante relaxado. Vamos ouvir essa música tranquila, serena. Vamos já conquistando de novo a nossa serenidade, respirando e expirando. Vamos aproveitar esse momento de meditação, que estamos recolhidos, e buscarmos estarmos presentes internamente. Vamos nos unindo ao Senhor da vida, ao nosso Criador. Vamos nos unindo em pensamento. Vamos nos unindo a Ele, recebendo essa energia maravilhosa que nos envolve, sentindo a sua presença na natureza, nesse planeta maravilhoso que temos, no sorriso de uma criança, no amor que temos por nós mesmos, pelas aquelas pessoas queridas que fazem parte do nosso ciclo de vida. Somos, Senhor, agradecidos, eternamente agradecidos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade simplesmente de poder estar aqui. Sabemos que a nossa jornada às vezes se põe mais difícil. Sabemos, Senhor, que este é um momento de grande provação. Mas sim sabemos que temos responsabilidades, Senhor. Que sejamos mais fortes. Dá-nos, Senhor, a coragem. A coragem para tentar buscar o que há de positivo, buscar a lição que estamos aprendendo e não reclamar. Vamos, Senhor, buscar ser mais caridosos, fazer maiores esforços, porque a nossa vontade move montanhas. Senhor, somos tão agradecidos por tudo. Mesmo passando, muitos de nós, por enfermidades, além da crise pandêmica que se instala, nós já estamos em momentos muito difíceis em nossas vidas. Ou aquele familiar que tanto precisa de nós. Senhor, nós pedimos por eles, que as suas bênçãos, que o seu amor, que o seu cuidado, que todos esses anjos que nos cuidam todos os dias, os atendam, esses irmãos que passam por essa crise, todos aqueles irmãos que desencarnaram por conta da atual crise, e por todas as enfermidades, pelas guerras, os irmãos que desencarnam por acidentes, pela dengue, pela cólera, simplesmente quando os seus corações param. Senhor, possamos
usar essas lições para cuidarmos melhor dos nossos corpos físicos, atender bem os nossos sistemas vitais, o nosso pulmão, o nosso coração, que nós usemos essa oportunidade para refletir se estamos abusando de alguma forma, se estamos usando de distrações e vícios que nos comprometem tanto. Senhor, que nós possamos abrir as janelas de nossa mente e de nosso coração. Sabemos que a vida é vulnerável, a vida física, mas a vida do Espírito é uma usina. Nós somos poder, nós somos inteligência, mas acima de tudo nós somos amor. Amor. Pai querido, nos envolva nesse momento, envolva os nossos lares, os nossos familiares, envolva, Senhor, todos os necessitados, todos, Senhor, atenda-nos, cuide de suas feridas, enxugue as suas lágrimas e nos faça, Senhor, instrumento deste seu amor, deste seu cuidado, que nós possamos usar as nossas mãos, o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso amor em favor de tantos que podemos ajudar. Agradecidos somos, Senhor, e assim seja, em seu nome, Jesus, que nos cuida sempre. Obrigado, Jesus, por ser o sol de nossas vidas. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.